Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao primeiro módulo do nosso curso online de coloração pessoal. Neste módulo vocês vão aprender de maneira muito prática, muito didática, o que é o método sazonal expandido, de onde é que ele surgiu e como é que funciona toda a sua dinâmica. Vamos lá? Bom, o método sazonal expandido é um de alguns outros métodos de análise de coloração pessoal que existem hoje no mercado. Ele não surgiu do nada, não foi uma invenção, uma brincadeira de alguém que um dia se interessou por cores e pessoas. Na verdade, ele advém de uma série de estudos muito sérios desde a década de 20, lá na Alemanha, na Escola de Belas Artes de Bauhaus. Nós vamos entender como é que funciona esse método em termos de posicionamento de cada uma das estações, a lógica desse método e, claro, como é que isso tem uma aplicabilidade numa análise de coloração pessoal. Bom, antes de entrarmos especificamente no método das 12 estações, no método sazonal expandido, é importante que vocês tenham clareza das características das cores que são fundamentais para o entendimento do funcionamento da lógica deste método. Que características são essas? Temos a profundidade, a temperatura e a intensidade das cores. Eu vou explicar cada uma delas para vocês, para que vocês possam entender como é que elas vão funcionar de acordo com as estações, com as características de cada uma das estações do método sazonal expandido. Então vamos lá. A primeira característica diz respeito à profundidade. O que isso significa? A gente pode falar de profundidade tratando de tom ou de valor. Geralmente a gente costuma dizer assim, né? O tom de tal cor era o tom que eu queria, não é bem esse o tom da cor que eu estou procurando. Isso tem a ver com a profundidade, se uma cor é clara, média ou escura. As cores claras tendem mais aí a ter uma afinidade com a luz, com a claridade, né? As cores médias estão no meio do caminho, elas não são nem tão claras, nem tão escuras, então a gente pode dizer que elas têm uma certa sombra, né? E as cores escuras são as cores mais próximas da escuridão, né? Mais próximas de uma ideia de preto ou de uma ausência de luz, ok? Essas três características aí, claro, médio e escuro, dizem respeito então à profundidade. E isso implica numa análise de coloração pessoal na medida em que a gente tem que entender a profundidade da pele, da boca, dos olhos, da sobrancelha e dos cabelos de cada uma das pessoas com as quais nós vamos avaliar aí todo o teste, o passo a passo de uma coloração pessoal. A segunda característica diz respeito à temperatura. Nós estamos tratando aí de temperatura quente, temperatura fria e também temos as neutras quentes ou as neutras frias. Quando estamos falando de temperatura quentes e frias, nós temos que fazer uma dissociação entre o que é que são essas cores quentes e o que é que são essas cores frias e depois pensarmos nas neutras, neutras quentes ou neutras frias. As cores quentes têm uma afinidade aí, portanto, com um fundo mais amarelado, avermelhado ou alaranjado. Já as cores frias, elas tendem a ter uma afinidade com os fundos mais azulados, violetados. E dependendo aí da coloração do tom do rosa, né, a gente também tem uma afinidade com os tons mais rosados. Quando a gente trata de cores que são muito quentes ou muito frias, que não são neutras, a gente sabe que em geral essas cores têm um pigmento mais vívido, digamos assim. São cores que se assemelham a cores primárias. E as cores que são neutras, elas têm uma certa alteração em relação a essa pureza, né? São cores que elas tendem a ter ou um sombreamento, um acinzentamento, ou elas são mais esbranquiçadas, ou elas tendem a ficar mais escurecidas, com um fundo quase preto. Então, quando a gente está falando de cores puras, né, em relação às quentes ou frias, a gente vai pensar, logicamente, em cores com pigmentos um pouco mais ricos. As cores neutras, tanto para quente quanto para frio, a gente sabe que elas têm uma pigmentação um pouquinho alterada. A última característica, portanto, que vocês precisam entender para conceber toda a ideia do método sazonal expandido diz respeito à intensidade, à saturação ou ao croma das cores, né? Isso tem a ver com cores que são mais opacas e cores que são mais brilhantes, cores que são mais intensas.
É difícil, às vezes, a gente considerar o que é uma cor intensa e não dissociar isso de um material têxtil ou de um outro tipo de material que confere um certo brilho a determinadas cores. Mas é importante vocês entenderem que a intensidade ou brilho tem a ver com uma cor que é vívida, que dilata a nossa visão, que chama a nossa atenção primeiro, tá? Isso não necessariamente tem a ver com usar um tecido brilhante, como é o caso de um cetim ou de um tecido com lurex, por exemplo. Também não tem a ver com usar um acessório brilhante, um acabamento em brilho, um vinil, por exemplo, né? Um plástico vinílico que pode ter um certo brilho, tá? A gente tem que pensar mais na intensidade como uma cor vívida, uma cor que ela chega primeiro. E a opacidade com aquela cor mais atenuada. Se a gente pudesse dizer, por exemplo, em termos de personalidade, as cores mais opacas, elas são mais maduras, elas são um pouco mais velhas, digamos assim, elas são mais calmas. E as cores mais intensas, elas são mais joviais, elas são mais vívidas no geral. É bom vocês terem isso em mente pensando em cores, porque existe uma diferença da gente considerar essas características quando a gente vai trabalhar com as acromias, que são o branco, o cinza e o preto. Eu vou falar disso a seguir. Bom, pessoal, branco, cinza e preto não são cores, são acromias. São considerados, então, não cores, mas claro que na linguagem, né, comum nossa aí do dia a dia, a gente vai falar a cor branca, a cor preta, etc. Mas é interessante que do ponto de vista técnico vocês tenham isso muito claro, tá? Branco, cinza e preto são acromias. Isso quer dizer que eles têm aí, essas três acromias, características diferentes das cores em relação à temperatura, profundidade e intensidade. A primeira coisa que a gente tem que considerar em relação à profundidade é que o branco vai ser sempre claro. Não existe um branco médio ou um branco escuro, concordam? É difícil da gente imaginar o branco, que é o conceito de luz, associado à escuridão. Então, branco é sempre claro. Quando a gente fala do preto, ele vai ser sempre escuro. Não existe um preto claro, tá? Está sempre ligado à ideia da escuridão. Já o cinza, ele tem sim uma variação entre claros, médios e escuros. Então, em termos de profundidade, a única acromia que tem variações é a acromia cinza, ok? Bom, em relação às acromias e às temperaturas, todas são frias. Não existe acromia quente, tá bom? Isso é importante de vocês considerarem porque a gente vai encontrar brancos e cinzas muito presentes nas cartelas de verão e brancos, cinzas e pretos muito presentes nas cartelas de inverno. Existe preto na cartela de outono escuro e os acinzentados nas cartelas outonais, eles têm um fundo um pouquinho amarelado. É diferente dos cinzas do inverno, por exemplo, que são frios mesmo. Mas isso é fundamental de vocês gravarem, tá? A temperatura das três é uma temperatura fria. Agora, uma característica interessante nas acromias diz respeito à intensidade. De fato, quando a gente não pensa em cores, nas acromias a gente vai considerar a intensidade essencialmente dependendo aí do material que a gente vai utilizar para um tecido de uma peça de roupa ou para um acessório. Não tem como a gente considerar a intensidade só naquela ideia de vivo ou de morto. Nas cores isso é fácil da gente identificar e, portanto, a intensidade não vai depender do material têxtil ou do tipo de material que a gente está usando para uma bolsa, para um acessório. Mas nas acromias não. Necessariamente, para a gente definir se existe uma intensidade num branco, num cinza ou num preto, a gente tem que pensar o material que está sendo aí feito aquela peça de roupa ou etc, tá? Então a intensidade, ela pode existir em cada uma dessas acromias, mas o que vai determinar se, por exemplo, um vestido é branco, intenso ou opaco é o tipo de tecido. O que vai determinar se uma bolsa preta é intensa ou opaca não é tanto a acromia, mas mais o material do qual essa bolsa é feito. Em geral, os materiais que conferem brilho são o lurex, o paetê, o vinil, tecidos que têm mesmo um brilho característico. Até o couro ele pode ter um brilho, né? E os materiais que não possuem brilho nas acromias, né, que tem uma determinada influência, são as malhas, os suedes, as camurças, né?
todos aqueles que não têm mesmo aquele brilhinho na hora que a gente manipula o material. Até mesmo na hora da gente considerar o uso dos metalizados, como é o caso dos cinzas, né, a gente vai ter o metalizado fosco e o metalizado com brilho, né, o metalizado polido, tá bom? Então lembrem-se disso. Nas cores, a intensidade é uma característica muito mais da propriedade da cor em si e não depende do material têxtil. É diferente de um material que a gente aplica aí nas acromias. Bom, entendidas as características de profundidade, temperatura e intensidade, tanto das cores quanto das acromias, agora a gente pode partir para como é que funciona esse método sazonal expandido. Eu vou explicar inicialmente a base do método para vocês e em seguida como é que funcionaram as outras estações, que são as estações mistas ou neutras, tudo bem? Bom, então vamos começar a entender o que é esse método sazonal expandido e para isso vocês precisam compreender qual é a característica essencial de cada uma das estações. Nós vamos começar entendendo um pouco mais sobre quem é o verão, depois o outono, depois o inverno e por fim a primavera. Do jeitinho que a gente tem aí a ordem das estações do ano aqui no hemisfério sul, não é? A gente começa o ano no verão, vai para o outono, depois a gente passa pelo inverno, chegamos na primavera e aí a gente retorna de novo para o verão. Então, do mesmo jeito que as estações do ano têm uma determinada ordem, essa ordem também é respeitada no método sazonal expandido e na posição de cada uma dessas estações ou cartelas, tá bom? Vamos falar um pouquinho então do verão. O verão, a gente não pode entender como uma estação considerando aí o clima, porque no verão, claro, faz um calorão danado, né? Mas o verão não é uma estação de cores quentes, ele é uma estação de cores frias. Uma coisa é a gente pensar o clima, outra coisa é a gente considerar as cores. Então, para a gente raciocinar melhor sobre o que significa o verão, a gente tem que considerar que lá naquela época do ano, né, em que a gente tem muita incidência de sol, a gente tem, portanto, muita claridade. Essa é uma característica muito significativa do verão. Os dias são muito longos e necessariamente existe muita presença de luz. E a luz, lembram que é um conceito lá da acromia que tem a ver com o branco? É por isso que no verão nós consideramos as cores como sendo cores frias. Elas são cores muito claras, muito lavadas. Elas lembram muito cores aguadas mesmo, de fato, e cores que têm, portanto, uma associação muito fácil com o branco, com a acromia branco, ok? Então, além da característica da temperatura no verão, de ser uma estação de cores frias, também temos a claridade como uma característica importante. E por fim, a terceira característica importante aí da estação do verão tem a ver com a suavidade. As cores no verão, além de serem lavadas, elas são suaves, elas são mais opacas. Eu gosto de fazer uma associação, que eu acho que é muito fácil da gente entender como é que essas cores funcionam no verão. Tente colocar um objeto seu colorido, uma roupa sua, enfim, no sol por muito tempo. Ela vai desbotar, não é? Ela vai ficar mais suave. Isso tem a ver, portanto, com essa característica que eu estou contando aqui para vocês, com a suavidade, com a opacidade das cores. É que a incidência da luz excessiva torna essas cores um pouco mais mortinhas mesmo. Então, temos que considerar o verão como uma estação de cores frias, de profundidade em geral mais claras e também mais opacas. É por isso que nessas estações as cartelas não têm brilho, as cartelas são mais opacas, ok? Bom, e aí, gente, no verão, quando a gente começa aí a entender o método, essa seria a estação de base. Ela tem como sobrenome a temperatura. A gente tem que considerar que o sobrenome de cada cartela é a sua principal característica. Então, para a gente iniciar o método, vamos entender que o verão frio é quem vai dar origem aos outros verões, ok? Como se ele fosse um pai e uma mãe ao mesmo tempo das demais cartelas, das quais derivam aí o verão, tá bom? Essa primeira cartela, então, chamada verão frio, é a cartela de base do nosso método e é uma cartela de cores totalmente frias, cores mais claras e opacas, né? Uma cartela que não tem brilho nenhum, ok? E a sua principal característica está associada ao seu sobrenome. Bom, agora vamos entender um pouquinho mais sobre o outono.
O outono é a estação que vem depois do verão e ela tem uma característica muito interessante em termos de efeitos da natureza, né? De novo, a gente não vai considerar a temperatura em relação ao clima. Porque se a gente pensa no outono, a gente vai pensar que rola um certo esfriamento aí do clima, né? As temperaturas ficam mais amenas. E no caso aqui do nosso método sazonal, a gente tem que considerar o outono como uma estação de cores quentes. Por que isso? A paisagem outonal é uma paisagem que lembra muito aquelas folhas mais amareladas ou alaranjadas. É como se a gente pudesse considerar a natureza se preparando para o inverno. Então essas folhas, a natureza como um todo, ela vai ganhar uma coloração um pouco mais amarelada ou alaranjada. O verde das folhas, ele vai se tornar um pouco mais acinzentado, mais opaco. Então a gente vai perceber que a característica principal é uma forte presença de laranjas, amarelos, avermelhados também. Vamos pensar naquele tom de madeira, aquele marrom avermelhado, por exemplo. Ou esses tons mais nos verdes folha seca. E aí temos cores muito quentes no outono, né, de característica de estação, então, portanto, quente. Cores também que são mais opacas. Por que isso, né? Porque a gente está pensando nessa natureza que está morrendo, então a vivacidade ali desses elementos que eu acabei de comentar, ela não vai estar muito presente mesmo. E em relação à profundidade, uma coisa que a gente não tem mesmo no outono são cores muito claras. Em geral, o outono ele vai ter uma profundidade média a escura. Isso porque a gente percebe que a presença da luz do verão, ela já vai ter ido embora, e a gente também tem essas cores da natureza ficando um pouco mais pigmentadas, um pouco mais aprofundadas, até a gente chegar no inverno. Então é muito característico do outono a gente ter cores quentes, cores bem opacas e cores também médias a escuras. Bom, e essa cartela aqui, que é outono quente, é a cartela de base dos demais outonos. Ela tem como característica essencial a sua temperatura, lembrem-se disso, né? O sobrenome define a característica da estação. Ela tem uma profundidade média nas cores, assim como a gente pode perceber nesse vermelho aqui da capa da nossa cartelinha. E ela também é opaca, ó, ela não vai ter brilho. E com isso a gente entende as principais características do outono, uma estação quente, uma estação de cores suaves, opacas, de profundidades médias a mais escuras. Bom, do outono nós vamos seguir para o inverno. E o inverno é uma estação muito intrigante, porque ela tem características muito díspares. É curioso a gente notar que no inverno a gente vai ter o branco da neve e a escuridão da noite. Em geral, né, nos tempos aí em que a gente enfrenta o inverno, a gente sabe que os dias são curtinhos e que as noites são muito longas. Então, uma característica importante do inverno é, de fato, a profundidade, a escuridão. Mas, ao mesmo tempo, é uma estação de muitos contrastes, porque você tem, por exemplo, o branco da neve representando o inverno. E a neve é, então, né, a acromia aí muito clara. E quando a gente tem uma presença de muito claro e muito escuro, a gente tem, portanto, mais contraste nas estações do inverno. Necessariamente, as cores, em relação a esses contrastes, elas ficam mais vívidas, mais aparentes. É por isso que a gente tem no inverno, então, a característica da profundidade, mas ao mesmo tempo também da claridade, e ainda por cima, né, juntando essas duas características, a intensidade. Então, além de ser profundo, o inverno é em geral mais intenso. E necessariamente as cores do inverno são frias, porque de fato a gente está falando da escuridão, a gente está falando dos dias acinzentados, a gente também está falando da neve. Então as acromias definem muito bem o inverno e elas pautam as demais cores dessa estação. É por isso que quando a gente olha para uma cartelinha de inverno, de base, né, do método, que é no caso aqui o inverno frio, a gente já vai perceber um pouco mais de brilho, né? São cores frias, são cores mais pigmentadas, mais intensas, né? E são cores também mais profundas, né? São cores que são significativas em termos de profundidade.
Bom, e aí nós chegamos à última estação de base do método sazonal expandido, que é a primavera. O que vai acontecer na primavera em relação à natureza? A gente vai ter um ressurgimento aí da natureza, não é? As folhas estão novinhas, elas já estão nascendo de novo, as flores, tudo fica muito colorido, muito vívido e muito alegre na primavera. Mais uma vez, a gente não pode pensar no clima, porque o verão é, em termos de clima, mais quente do que a primavera. Mas a gente vai considerar a primavera como uma estação de cores quentes justamente pela alegria que essas cores estão aí trazendo em relação a esse momento de renovação da natureza. Então, uma característica importante da primavera é sim de ter as cores mais quentes, as cores mais vívidas, mas o que a gente mais acha interessante na primavera é que ela vai variar demais em termos de profundidade. A gente vai ter cartelas da primavera com profundidade significativa, e a gente vai entender isso já já, porque são cartelas mais neutras, e a gente também vai ter cartela da primavera com profundidade muito clara, quando ela tem uma associação com o verão. Mas, em geral, a primavera tem tons médios. A profundidade da primavera é uma profundidade média e a intensidade é significativa porque é um momento em que a natureza está se refazendo, né? Que as coisas estão novinhas em folha, digamos assim. Então, quando a gente trabalha com uma estação como a primavera, né? Que temos aqui, então, a cartela de base, que é a primavera quente, a principal característica é temperatura quente, profundidades médias no geral, mas a gente vai ter também profundidades mais escuras ou mais claras. E a gente também vai ter uma intensidade, né? Ó, um brilhinho aqui nas cartelas da primavera. Bom, pessoal, se a gente for fazer um resumo dessa base aí do método sazonal expandido, eu gosto de mostrar muito a comparação entre as cartelas que são frias, né? Como é o caso do verão frio e do inverno frio. Lembrando que, apesar de ambas serem frias, né? O verão, ele é mais claro e mais opaco, ó, não vai ter brilho, né? O inverno, apesar de ser frio, ele é mais intenso, né? E ele é mais profundo, ok? Então não é à toa que a gente escolheu fazer as capinhas aqui com esse rosa nessas características do verão e esse rosa aqui mais nas características do inverno. A mesma coisa vale na hora da gente fazer um comparativo entre as estações de temperatura quente, como é o caso dos outonos e das primaveras, né? E em relação às estações de temperaturas quentes, como é o caso do outono e da primavera, a gente tem algumas diferenciações, né? O outono, apesar de ser tão quente quanto a primavera em relação à temperatura, ele tem as cores mais opacas, profundidades médias a escuras. Já a primavera, mesmo sendo quente também, as cores são mais intensas e as profundidades são mais médias. Então, fazendo um comparativo, ó, na base aqui do nosso método, né? Vocês estão vendo que o vermelho da primavera ele é muito mais vívido, muito mais pigmentado do que o vermelho do outono. Ambos são quentes, porém aqui é mais opaco e aqui é mais intenso. Bom, eu acabei de explicar então as 4 estações que são a base do nosso método sazonal expandido. São elas que vão dar origem às demais cartelas do método e elas têm como principal característica a temperatura, que é, portanto, o sobrenome de cada uma dessas estações: verão frio, outono quente, inverno frio e primavera quente. Vocês podem observar no e-book do nosso curso que lá no esquema em que a gente tem desenhado todo o método sazonal, essas são as estações que não têm uma borda. Isso significa, portanto, que elas são os pais e as mães das demais cartelas, tá bom? Elas são as puras, né? Aquelas que não têm nenhum tipo de mistura. E agora a gente vai entender numa ordem cronológica aí das estações, sempre considerando do verão para o outono, do outono para o inverno e do inverno para a primavera, e aí, claro, né, da primavera para o verão e assim por consequência. Nós vamos então entender nessa ordem cronológica como é que as demais estações vão surgir. E para isso, a gente vai considerar que nós vamos fazer alguns casamentos aí com essas estações de base, com essas estações puras, para a gente considerar então o surgimento das estações que são as neutras. Vamos lá? Bom, então o primeiro casamento numa ordem cronológica é do verão frio com o outono quente. A gente vai considerar que quem mais vai mandar nas características das estações que estão entre o verão e o outono
é a estação seguinte. Então, o outono aqui, ele vai ser significativo e, portanto, os filhos que vão ser gerados do casamento dessas duas estações, eles levarão o sobrenome do outono. E a característica do outono, além de ser uma estação de cores quentes, é primordialmente a suavidade, a opacidade, não é verdade? Então, por isso é que nós vamos ter o verão suave e o outono suave aqui, como as primeiras cartelas que vão surgir como cartelas neutras. Não estamos falando, gente, que o verão suave, né, seja uma estação de cores quentes, muito embora ele leve aqui o sobrenome, né, característico do outono. Nós vamos sempre manter a temperatura aqui fria e aqui quente, tá bom? Só que essas estações, elas são neutras. Então teremos aqui neutros frios e neutros quentes. A principal característica dessas duas estações, que são irmãs, não é a temperatura, mas a suavidade, a opacidade. Então, quando a gente faz os testes de coloração pessoal, o que a gente vai notar é que, como resultado, essas pessoas terão uma tendência a cores neutras quentes, como é o caso aqui do outono suave, ou neutras frias, mas que a principal característica vai ser mesmo o fato delas usarem cores suaves, opacas, acinzentadas. É importante vocês observarem lá de novo no esqueminha, né, que representa todo o método sazonal expandido, que tanto o verão suave quanto o outono suave, eles têm uma borda, não é? E uma borda puxa para a cor da outra. É como se a gente pensasse o seguinte: o verão suave é irmão do outono suave, então ele vai ter algumas cores que são afins aí com o outono e vice-versa. O outono também tem uma bordinha com uma corzinha lá do verão, eles são irmãos, então tem cores do verão suave que conversam mais com as cores do outono suave. E aí é legal da gente observar que quando a gente está migrando do verão para o outono, esse verão suave, ele vai ter cores um pouco mais profundas, porque ele é irmão do outono, então ele vai ter um pouquinho dessa característica da estação seguinte. E o outono suave, por ter uma afinidade com o verão suave, ele também vai ter cores mais claras, porque lembram, não é uma característica do verão? É por isso que a gente está falando de estações neutras aí, com outras características que não dizem respeito necessariamente à temperatura. Bom, então vamos voltar aqui à história dos casamentos, né, para a gente dar continuidade ao entendimento aí das demais estações que vão surgir no método sazonal expandido. E agora a gente vai falar de um outro casamento que é do outono com o inverno. O outono já casou com o verão, já tiveram 2 filhos, deu tudo certo, mas agora o outono vai casar com o inverno. Então, vamos pensar aqui, né, na junção do outono quente com o inverno frio. E, claro, lembrando, a característica da estação seguinte vai ser mandatória para as características das estações que vão ficar entre uma e outra aqui, não é? E no inverno, a gente tem uma característica muito importante, que é a escuridão. Lembram que os dias são curtinhos e as noites são longas? Então não é por nada, né, que a gente vai ter o outono escuro surgindo ali e o inverno escuro também. E aí, gente, o raciocínio é o mesmo para as estações neutras que a gente já viu anteriormente, né? O outono vai continuar sendo uma estação de cores quentes, mas nesse caso aqui, neutras quentes. O inverno escuro vai ser uma estação de cores neutras frias. Ambas terão como característica principal a escuridão. Então, quando a gente faz os testes de cores, o que vai ser mais mandatório vai ser exatamente isso, assim, ó, a profundidade. Com mais profundo, melhor para aquela pessoa. Mas, logicamente, que a gente vai observar se é um profundo que tende ao neutro quente ou ao neutro frio, se as cores serão mais opacas ou mais intensas. Não esquece de dar um pulinho lá no nosso esqueminha para vocês verificarem que o outono escuro tem uma bordinha de uma cor similar ao inverno escuro e o inverno escuro vai ter essa mesma bordinha do outono escuro. Lembrando, eles são irmãos, né? Nunca eles vão estar separados ali no esqueminha todo do nosso método sazonal expandido e um vai puxar um pouquinho da característica do outro, mas a característica principal dessas estações tem a ver de novo com o sobrenome, que é a escuridão. Seguindo então o mesmo raciocínio anterior, nós vamos ter um casamento do inverno frio com a primavera quente, não é? E aí a gente vai ter entre essas duas estações
as estações neutras, que terão como principal característica a estação seguinte aqui, que é o brilho. Lembram de que a primavera, né, ela nasce, as coisas estão novinhas e que, portanto, a intensidade é muito importante? É por isso que nós vamos ter como resultado desse casamento o inverno brilhante e a primavera brilhante. Bom, ambos aqui serão de característica intensa, a intensidade é a principal característica. Não é à toa, né, que nos tecidos, a gente tem os tecidos com mais brilho aqui nessas estações, justamente para enfatizar as características essenciais aqui de ambas. Porém, a primavera são cores neutras quentes e o inverno são cores neutras frias. Ambos serão intensos, ok? Eu vou te pedir mais uma vez para ir lá no nosso esqueminha e dar uma olhada na bordinha que colore a primavera brilhante e a bordinha que também colore o inverno brilhante. Você vai perceber que ambas são similares, né? Uma puxa a característica da outra. São estações irmãs. Nunca teremos, né, o inverno depois da primavera por uma questão de ordem cronológica. E uma coisa que vocês vão perceber é que em ambas essas estações o brilho, a intensidade, a vivacidade dessas cores é a principal característica, é aquilo que a gente vai ter de mais relevante nessas estações. Então vamos ao último casamento aqui do nosso método sazonal expandido. Eu sei, esse povo gosta de casar nesse método, né? Vamos lá. Bom, aqui a gente vai ter então um casamento da primavera com o verão, tá? A primavera quente com o verão frio, lembrando de novo que essas são as estações puras, que não tem a bordinha lá no nosso esquema, né? E ambas vão gerar os últimos filhinhos aí do método, né? As últimas cartelas neutras. A primavera clara e o verão claro. É muito importante que vocês não se esqueçam. Aqui nós teremos na primavera clara a característica de temperatura neutra quente e aqui neutra fria. Porém, quem é que vai herdar aqui o sobrenome? Sempre a estação seguinte. Então, da primavera para o verão, nós temos o que no verão? Claridade. Por isso que nós vamos chamar aqui os filhos de primavera clara e verão claro, necessariamente nessa ordem, tá? Então, o que vocês vão observar é que ambas terão cores muito mais claras em relação a todas as cores das outras estações, porém, uma será neutra quente e a outra será neutra fria. A primavera continua com a intensidade, com o brilho, o verão já vai ser mais opaco. Mas de todos os verões, lógico que a gente vai ver que esse aí é o que tem cores um pouco mais intensas em relação aos demais. E como é que a gente consegue entender essa lógica aí dos irmãos? É só ir lá no nosso esqueminha e verificar que a bordinha da primavera clara é da cor do verão claro e vice-versa. Isso significa, portanto, que um pouco de cada DNA aí dessas estações estarão presentes em ambas. Bom, então vamos fazer uma revisão, entendendo primeiro quais são as estações frias, as estações neutras frias, suas características, para depois partirmos para as estações quentes, neutras quentes e também as suas principais características. Vamos lá? Como estações totalmente frias, nós temos o verão frio e o inverno frio. Ambas são de temperatura fria, porém o verão é mais claro e mais opaco e o inverno é mais profundo e mais intenso. Bom, e do verão, as estações que são neutras frias são o verão suave e o verão claro. O verão frio é a estação totalmente fria. Lembrando que o verão suave é irmão do outono e o verão claro, o irmão da primavera. Aqui nós temos mais claridade e aqui mais opacidade e também uma certa profundidade por conta da relação com o outono. Aqui nós temos uma certa intensidade por conta da relação com a primavera. Continuando nas estações frias, nós temos nos invernos o inverno frio como a estação totalmente fria ou pura, e as estações neutras frias, inverno escuro e inverno brilhante. É importante a gente lembrar que o inverno escuro é irmão do outono escuro e o inverno brilhante irmão da primavera brilhante, ok? Aqui nós temos características de escuridão e aqui de intensidade. Ambas são neutras frias. Aqui nós temos um pouquinho de cores relacionadas aos tons mais outonais e aqui mais primaveris.
Outra coisa legal de vocês observarem é como eu coloquei as cores das capas das cartelas para vocês entenderem as diferenças de tons e como é que são as cores mais características, né? Os rosas são muito presentes nessas estações mais frias, mas tendo essa característica de rosa, né? No verão um pouquinho mais claro e mais opaco e no inverno um pouco mais intenso, né? Com muito mais pigmentação. A gente também pode fazer um comparativo, por exemplo, entre os tons de verde, tanto do verão claro quanto do inverno brilhante, né? Vocês podem perceber que os verdes das estações frias, eles lembram águas ou pedras preciosas, diferente dos verdes das estações quentes, que vão lembrar muito mais frutas ou folhas, tá? Aqui então nós temos no verão claro, né, esse verde bem água, e no inverno brilhante, um verde esmeralda. Outra coisa legal da gente observar é que é muito comum a gente encontrar os violetas ou os anis nas estações frias, né? Então aqui nós temos no verão suave esse violetado, porém mais opaco, e aqui no inverno escuro esse anil bem intenso, bem brilhante. Bom, agora vamos falar das estações quentes e neutras quentes. Nós vamos começar pelos outonos. Nós temos aqui nos outonos o outono quente como a estação pura, e nós vamos ter os neutros quentes, outono suave e também outono escuro. Lembrando que esse aqui é mais irmão do verão, então ele vai ter um pouquinho mais de claridade, e o outono escuro ele é irmão do inverno, então ele vai tender mais à escuridão. Ambos são opacos, mas aqui a opacidade é uma característica muito importante e aqui a escuridão é a característica principal. Agora vamos falar da primavera. Na primavera, nós temos a primavera quente, como a estação de temperatura totalmente quente, e as neutras quentes, primavera brilhante e primavera clara. Lembrando que a primavera brilhante é irmã do inverno e a primavera clara, irmã do verão. Então aqui nós temos, além, né, de ambas, claro, terem intensidade, aqui nós vamos ter cores mais profundas e aqui na primavera clara, cores mais claras, mais associadas ao verão. Bom, de novo, eu vou fazer um comparativo das cores das capas das nossas cartelas, porque ajuda muito a gente associar essas cores às estações, né? Então, no caso das estações quentes, o vermelho é uma cor muito presente, porém os vermelhos outonais, eles são mais opacos, e os vermelhos da primavera, eles são mais vívidos, mais chamativos, né? Nós também podemos encontrar, aqui no caso dos amarelos, né, que também é uma cor mais quente, os amarelos outonais que tendem a ficar mais alaranjados, né, com tons mais de mostarda, e os amarelos da primavera que tendem a ser mais solares, mais intensos, muito mais presentes. Por fim, não é muito característico da gente encontrar rosa, aquele rosinha mais tipicamente frio, né, lógico, em estações que são quentes ou neutras quentes. Nesse caso, a gente vai ter essa cor aqui que a gente não necessariamente chama de rosa, a gente chama de púrpura, né? Ele é um rosa que tem uma afinidade com o fundo avermelhado, e aqui no caso da primavera, que tem mais intensidade, né? Ele tende a ficar mais coral, ok? Então são variações aqui de tons que lembram rosa, mas que a gente não pode necessariamente identificar como um rosa, aquele rosa mais fiel que a gente já conhece. E aí, gostaram de entender mais sobre o método sazonal expandido? Sua origem, sua fundamentação e como é que acontece aí o esqueminha das estações que são consideradas neutras? Bom, eu espero que sim. No nosso curso nós temos também um quiz, onde vocês poderão reforçar todo esse conteúdo estudado, e através do e-book vocês também têm toda a teoria fundamentando aí o método sazonal expandido. Chegamos ao final do primeiro módulo do nosso curso online de coloração pessoal. Nele, vocês aprenderam sobre o método sazonal expandido. Agora, no segundo módulo, vocês verão como é que funciona um teste de coloração pessoal com um passo a passo comentado e também com as dificuldades que vocês conseguirão encontrar aí ao longo dos testes que forem fazer dos seus clientes. Por fim, nós vamos falar sobre a personalização da cartela de cores. A gente se vê lá!